Galera, vamos bater um papo hoje sobre a Honda CB1000R Sport Café. Recentemente a Honda me disponibilizou essa moto, eu fiquei algumas horas com ela, andei na moto, já soltei o vídeo sobre os mínimos detalhes, mostrando essa moto bem de pertinho, já tá no ar aí no canal para vocês. Eu vou deixar ele como recomendação no final desse vídeo, caso você não tenha visto ainda e queira ver, beleza? No vídeo de hoje eu quero compartilhar para vocês as minhas primeiras impressões, o que eu senti na moto, o que eu gostei, o que eu não gostei ao rodar nessa moto, ao passar ali algumas horas com essa moto. Sem dúvidas, a primeira coisa que eu tive de percepção ao sentar na moto é que é uma moto ali com o guidão avançado, né? Por mais que ela seja uma moto naked e tenha ali um guidão, né? Então ela não tem o semi-guidão, que é um guidão menor, né? Como nas motos esportivas. Então ela tem sim ali um guidão, mas é um guidão posicionado numa mesa ali na suspensão dianteira bem baixo. Então é uma moto que você fica sim fletido à frente, com o tronco dobrado à frente, para você poder alcançar o guidão, tá? E isso faz com que seja uma moto desconfortável, tá? Uma moto desconfortável para você rodar no dia a dia, desconfortável para você viajar, mas sim uma moto que te dá uma posição de ataque em cima dela, né? Esse guidão à frente, associado a uma pedaleira recuada lá atrás, te deixa numa posição de ataque, o que aumenta a sua performance para pilotar de forma agressiva, de forma esportiva e em alta velocidade. E é justamente essa a proposta da motocicleta. Então, o primeiro grande conceito que eu gostaria que você entendesse aqui desse vídeo é que não é uma moto confortável para viajar nem para dia a dia. É uma moto que você passar muitas horas em cima dela, haja ombro, haja coluna para ficar ali naquela posição, tá? Então entenda o propósito da moto e saiba que conforto e longas horas de exposição não é o forte dessa motocicleta, obviamente. A grande sacada da CB1000 é sem dúvidas o motor, né? É sem dúvidas esse motor absurdamente forte. Ali nós temos um motor de 4 cilindros em linha flat plane, ou seja, é um motor que enquanto os 2 cilindros da ponta estão no topo superior dentro do cilindro, os 2 pistões da ponta estão no topo inferior. Então eles trabalham nessa disposição. O motor de 4 cilindros em linha crossplane, como o da R1, por exemplo, é um motor que trabalha com 270 graus de defasagem entre os seus pistões. Então é um motor que tem um ronco bem diferente e normalmente tende a ser um motor mais forte e eficiente, ok? Então a gente tem ali um motor de 4 cilindros em linha tradicional, flat plane,
com o seu ronco maravilhoso, não tem erro nessa questão do ronco. Para mim, o barulho do motor do 4 cilindros em linha flat plane é sem dúvidas o mais bonito que a gente tem disponível no mercado de motos. Então não tem erro, é o 4 cilindros tradicional, raiz, que tá todo mundo acostumado. Galera, vamos ouvir então a sinfonia aqui, os seus 4 cilindros em linha. Vamos pôr no neutro aqui. Pedaleira bastante recuada, tenho dificuldade de encontrar ela aqui, tô desacostumado, né? Vamos lá, vou ligar ela aqui, deixar ela esquentar um pouquinho, ó, como vocês podem ver, ó. Ela está aqui em 48 graus de temperatura de liquefacimento. Então deixar ela circular um pouco aí, para a gente poder dar uma aceleradinha para vocês ouvirem. Marcha lenta meio embolada, né? Característica desse tipo de motor. 4 cilindros em linha não tem erro, né, pessoal? Não tem erro. Sem dúvidas, é o ronco mais bonito, na minha opinião. E é um motor muito linear, vibra muito pouco e é interessante. Olha só como a marcha lenta dela embola um pouquinho, ó. Olha que interessante. Dá umas aceleradinhas. Galera, o giro sobe muito rápido. Olha, muito diferente da minha Versys, por exemplo, 650. O giro lá sobe rápido também, mas aqui sobe muito mais rápido. É impressionante. Bem bonito, né? Não tem erro. Vamos subir o giro, ó. Show, né? Bem bonito. É um motor super quadrado, obviamente não podia deixar de ser nessa configuração. Ou seja, tem um pistãozão correndo ali com um curso dentro do cilindro pequeno. Então o diâmetro do pistão é maior do que o curso dele dentro do cilindro. Isso faz dela um motor especializado em potência e pouco especializado para torque. Claro que ela tem torque também, todo motor tem torque e potência, mas motores super quadrados como o da CB1000 tende a ter uma especialidade maior em potência, e é exatamente para isso que essa moto nasceu, né? Para entregar alta performance, para entregar muita elasticidade. É um motor que passa de 12.000 rotações por minuto, é um motor que você praticamente não precisa trocar de marcha caso você queira, porque só de primeira marcha você já passa aí de 130 km por hora só de primeira marcha. Imagina as outras, né? Terceira marcha, para você ter uma noção, eu não limitei a terceira marcha, se eu não me engano, mas eu consegui pôr 196 km por hora de terceira marcha. Então, e eu nem estava ainda cortando o giro. Então, para você ter uma noção aí de força e performance e de elasticidade desse motor. São 142,8 cavalos de potência, são 10,2 kgfm de torque e ela tem um peso de 213 kg em ordem de marcha. Então para pensar nessa distribuição aí de peso-potência. É um motor absolutamente forte, carregando uma carga absolutamente leve. Para você ter uma noção, a minha Versys 650 Tourer
tem 30 kg a mais nesse peso aí. Então, e a minha Versys já anda muito com seus 70 cavalos de motor. Então você imagina, 30 quilos mais leve e 142,8 cavalos de potência. Tenta imaginar isso daí. E isso na prática faz desse motor, faz dessa motocicleta um negócio absolutamente incrível no sentido performance. Sem dúvidas, é a moto mais forte que eu já pilotei aqui ao longo dos anos do canal. Claro, esse tipo de moto nem é a especialidade aqui do canal, é muito raro ter esse tipo de moto por aqui, mas sem dúvidas a CB1000R é a moto mais forte que eu já pilotei. É de fato assim difícil pôr em palavras do quão forte é. Para você ter uma noção, eu não tive coragem de acelerar essa moto de forma agressiva, abrindo o acelerador de uma vez e testando ali os limites e testando ali as entregas de performance máxima da moto, porque até acelerando de forma progressiva, ela é muito forte, muito explosiva e é uma moto que rapidamente você está rompendo os 200 km por hora e não deu nem tempo do seu cérebro processar o quão rápido você está. Então, para você ter uma ideia, eu tinha dificuldade de trocar as marchas dela quando eu estava acelerando forte. Por quê? Quando eu acelerava forte, ela estava me puxando com tanta força para frente que eu tinha que agarrar com força ali no guidão, porque senão a moto saía debaixo de mim. Eu ficava para trás e a moto ia para frente. E para eu apertar a embreagem, eu preciso soltar aqui pelo menos uns 2 dedos para conseguir acionar o manete e trocar de marcha. Mas a força com que ela estava me puxando para frente, eu tinha a sensação de que se eu soltasse esses dedos para apertar a embreagem, eu não ia conseguir me segurar em cima da moto e eu ia ser arremessado para trás. Então, acelerando forte ali, comigo agarrado, com 5 dedos no guidão, pressionando o tanque, projetando o tronco ali para frente, estabilizando o tronco, eu já tinha dificuldade de pôr potência máxima ali, porque puxa muito rápido, muito forte. Então, esse tipo de mundo eu não tenho habilidade o suficiente para extrair tudo que essa moto tem, porque de fato é muito forte e muito impressionante, tá? Então, é sem dúvidas uma moto muito perigosa se você não tiver um mínimo de bom senso para pilotar, saber a hora de acelerar, porque é uma moto que rapidamente está em altíssimas velocidades e rapidamente está passando reto numa curva, por exemplo. Então tem que ter o bom senso ali de saber dosar a mão e acelerar na hora certa, porque anda e anda muito, tá? Como eu não testei essa moto com tanta agressividade no acelerador, eu não tive ali a moto querendo empinar toda hora e etc.
Eu não testei a moto no modo esporte também. Há alguns anos atrás eu testei essa moto no modo esporte e era uma moto que de terceira marcha ficava querendo levantar e etc. Então, ela estando em configurações mais agressivas e você pilotando de forma muito agressiva ali na mão, é uma moto que fica querendo levantar a dianteira facilmente, fica querendo patinar a roda traseira. Ela tem controle de tração, mas se você desabilitar, é uma moto que vai distracionar a traseira com facilidade se você der mão. Então é uma moto que exige sim habilidade e muito bom senso do piloto. Não é uma moto difícil de pilotar, tá? É uma moto baixa, eu encosto os meus 2 pés no chão tranquilamente. É uma moto leve pela sua cilindrada, é uma moto muito leve. Isso faz dela uma moto fácil de entrar no corredor, de sair do corredor, de mudar de corredor e andar no trânsito. É uma moto tranquila nesse sentido. E em baixo giro é uma moto fácil de pilotar. Ela não fica explosiva em baixo giro. Então em baixo giro ali ela fica ali mansa de tudo, vibra quase nada, tolera o baixo giro com tranquilidade. Por exemplo, ela sai de uma lombada de 4ª marcha sem problema. Sem exigir muita coisa. Então no baixo giro ali, se você coloca ela em marchas mais pesadas e fica trabalhando ali em marchas mais pesadas, é uma moto tranquila de você domar, tá? Então em baixo giro ali, dosando a mão, é uma moto fácil de pilotar. Se um iniciante for andar nela e for andar só tranquilo no baixo giro, é suave. Claro que eu não recomendo essa moto para iniciantes. Eu só estou dando esse exemplo para você entender que no baixo giro não exige muita habilidade do piloto, porque não é uma moto muito grande, não é uma moto muito pesada, e no baixo giro ela não é explosiva. O acelerador ali ele é tranquilo de você manusear, então você consegue manter a moto em baixa velocidade sem problema nenhum. Então é de fato mansa e tranquila no baixo giro, mas é uma moto que se você vai abrindo o acelerador e conforme ela vai ganhando o giro ali de mediano para alto, ela vira uma moto muito forte, muito explosiva. E aí que mora os perigos caso você não tenha bom senso ou o mínimo de habilidade para lidar com isso, tá? Essas foram as minhas impressões com relação ao motor. Quando a gente fala sobre vibração, 4 cilindros não tem erro, né? Sempre um motor que vibra muito pouco, mas de médio giro para alto giro a vibração aparece sim, e é uma moto que pode te incomodar se você ficar muitas horas ali naquela mesma faixa de giro e tal. Então ela transmite uma vibração relevante ali de médios giros para alto. Agora, em baixo giro, andando de boa, é super lisa, suave e vibra praticamente nada. É uma característica bem interessante do motor 4 cilindros. Sei que muita gente que me assiste aqui nesse canal são donos de Versys 650 e para você ter um critério de comparação, para você entender isso na prática, a Versys 650 é uma moto mais difícil de pilotar em baixa velocidade do que a CB1000, por exemplo. Porque a Versys 650 não tolera baixo giro, você precisa ter que ficar trocando de marcha toda hora. Se é uma pessoa que tem pouca habilidade ali ainda com embreagem e câmbio, vai ter que ficar se expondo a essa troca toda hora. É uma moto que afoga facilmente se ela estiver em baixo giro, não tem tanta força em baixo giro. E é uma moto alta, com centro de gravidade alto, e ela é mais pesada, como eu já falei.
Então no trânsito, por exemplo, eu senti mais dificuldade de pilotar a minha Versys 650 do que a CB1000, para você ter essa noção de comparação. Parece bizarro, mas é um fato. O peso menor da CB1000 e o fato dela ser muito mansa em baixo giro, o fato dela tolerar baixo giro sem grandes problemas, faz dela uma moto tranquila, fácil e sem frescura para pilotar em baixa velocidade, o que já é diferente na Versys 650. Então aqui já dá para você ter uma noção do quanto que a CB1000 tem essa personalidade dupla, né? Ela consegue ser uma moto tranquila e mansa em baixo giro, uma moto absolutamente explosiva e perigosa de médio giro para alto giro. Uma característica associada a essa força absurda dela é que ela não tem bolha. Então todo o vento ali vem em alta pressão no seu peito. E isso a 200 km por hora ou próximo disso, a pressão no peito é muito alta. Então você está a 200 por hora e continua dando mão, ela continua te empurrando para frente de forma muito forte e ganhando velocidade ainda de forma muito forte. Então, associado a esse motor te empurrando com muita força, você tendo que se agarrar ali para você não sair de cima da moto, associado a essa pressão forte que vem no peito, é uma moto que te dá ali uma sensação de que vai dar merda a qualquer momento, porque é muitas forças físicas agindo sobre você, que chega a um ponto que você fica ofegante, como se você estivesse subindo uma escada ou fazendo algum exercício físico. Você faz tanta força física para se manter em cima da moto quando você está acelerando forte ali por alguns minutos, que a sua frequência respiratória e cardíaca aumenta para conseguir manter ali a sua performance corporal, sua performance física, para se manter em cima da moto. Então você fica ali ofegante e fazendo bastante força, porque senão a moto sai debaixo de você. Não é exagero da minha parte, quem já andou sabe, se você não ficar esperto e não se segurar e acelerar muito e acelerar de uma vez, a moto sai debaixo de você e você fica, tá? Então é muito forte e muito impressionante nesse sentido. Então pelo fato dela não ter bolha, acaba que as altas velocidades, você fica ali numa condição de desconforto, numa condição de medo, eu até diria. Claro que isso é uma questão de costume, né? Conforme você vai se expondo, aquilo vai ficando mais natural. Mas para mim, que não está inserido dentro desse mundo, é de fato muito assim impressionante você tá a 200 por hora com uma moto que ainda está te puxando muito forte, com a pressão de 200 km por hora de vento no seu peito. Então é uma situação ali difícil de pôr em palavras. Numa moto esportiva você já tem a carenagem ali, você já tem um tanque de combustível mais alto para você apoiar o peito ali no tanque, o semi-guidão que te dá uma posição mais baixa. Então em alta velocidade você consegue se esconder ali atrás da bolha, e a aerodinâmica ali da bolha e da moto faz com que a alta pressão do vento passe por cima da sua cabeça e vá embora. Então essa sensação
ela é bem melhor numa moto de fato esportiva. Agora a Naked como a CB1000R, você fica ali exposto com o peito aberto ali no vento, o que não é uma sensação muito legal. Quando a gente fala de embreagem, as versões anteriores da CB1000 tinham uma embreagem de acionamento hidráulico, mas essa versão mais atual da CB1000 ganhou uma embreagem assistida e deslizante, e por ela ser assistida, ela tem um projeto mais eficiente, mais leve de ser acionado, o acionamento a cabo retornou. Então essa CB1000 que eu testei, ela já tinha essa embreagem moderna e com acionamento a cabo. É uma embreagem muito leve, precisa, tranquila. De fato, ela é deslizante e assistida, então ela é muito levinha de acionar e ela evita ali o travamento da roda traseira. Mas que fique claro, tá? Isso tem limite. Se você pôr a redução muito forte, ela pode patinar a roda traseira sim, viu? Então qualquer embreagem deslizante, ela normalmente desliza assim ali dentro dos seus discos para evitar o travamento da roda traseira. Ela faz um acoplamento mais deslizante mesmo, então ela desliza um pouco até ela de fato acoplar. Então ela tem ali umas reduções bem suaves e de fato evitam o travamento da roda traseira na grande maioria das situações, mas tudo tem limite, certo? Essa embreagem assistida e deslizante da CB1000 é plenamente competente, levinha e vai que vai sem problemas nenhum, mesmo sendo uma embreagem a cabo e mesmo sendo um motor de cilindrada bem alta. Então tem uma embreagem grande ali. Associado a esse assunto, a gente pode falar sobre o câmbio. Então ela tem ali um câmbio de 6 marchas, inclusive quando você põe sexta marcha ali e anda ali a 120, 100 por hora, giro baixíssimo, muito pouco vibração, uma moto muito mansa e tranquila e vai que vai numa velocidade de cruzeiro tranquila. E é uma moto que é forte a todo momento, é impressionante. De sexta marcha, se você dá a mão, claro que ela estando de baixo giro e você dá a mão de sexta marcha, ela tem um tempo para começar a ficar muito forte, mas ela começa a empurrar e ganhar velocidade tranquilamente até na subida de sexta marcha com baixo giro, tá? É uma moto que não falta força em momento nenhum. Agora, se você quer alta performance, aí você tem que pôr de médio giro para alto, que é a especialidade dela. Aí é satanás puro. E não é brincadeira, é muito forte. Muito forte mesmo, é impressionante, sem dúvidas. E o câmbio, ele é muito tranquilo, leve de ser acionado. O engate ali de neutro para a primeira marcha, principalmente com o motor frio ainda, ele é áspero sim, dá um tranco relevante, mas tudo isso é esperado, né, dentro de um câmbio sequencial como esses câmbios comuns de moto, né? Então toda moto de cilindrada média para alta vai ter esse tranco aí maior na hora de engatar a primeira marcha. Mas no geral é um câmbio muito preciso e muito leve de ser acionado, tá? Sem crise nenhuma. Quando a gente fala de ciclística, eu já comentei um pouquinho para vocês que a ciclística dela em baixa velocidade é muito boa, muito tranquila, uma moto fácil de pilotar em baixa velocidade. Quando a gente fala de alta velocidade, ela também entrega uma performance muito boa. Vocês sabem que por eu ser uma pessoa leve, a grande maioria das motos em alta velocidade comigo tendem a chimar e ficar com a dianteira leve. A CB1000 foi bem tranquilo com relação a isso. Não tive problema de dianteira leve, ela não tem amortecedor de direção, mas ainda assim tem muito chão e a moto anda a 200 por hora com bastante chão e a moto ainda bastante na sua mão. Então ela entrega performance excelente também em alta velocidade e associado a isso a gente pode falar sobre suspensões, que é o que fazem dessa moto, que é um dos itens que fazem dessa moto
ter essa ciclística poderosa para altas velocidades, né? Então ela tem ali suspensões invertidas na choa na dianteira, uma suspensão monoamortecida na traseira. A dianteira tem ajuste mecânico de retorno e pré-carga, ali com parafuso, e a suspensão traseira tem ajuste mecânico também de pré-carga. Mas o ajuste da traseira já é aquele ajuste mecânico, aquela chave que engata ali naqueles quadradinhos de suspensão. Então tende a ser um ajuste mais chato e difícil de se fazer. Na dianteira já é aquele ajuste bem parecido com o da Versa 650. Então por mais que seja mecânico, é muito mais tranquilo de fazer. E fica aqui uma crítica, que na minha opinião uma moto que beira aí de 80 mil reais para cima deveria ter pelo menos um ajuste de pré-carga traseiro hidráulico, né, com uma torneirinha ali hidráulica para você conseguir regular isso de forma mais fácil, ou então uma suspensão eletrônica, né, porque pelo preço já é uma moto que poderia ter esses mimos extras aí. Então para você regular a suspensão traseira de uma Versys 650, por exemplo, é muito mais fácil e tranquilo do que regular da CB1000. E a CB1000 é uma moto muito mais cara. E a CB1000 é uma moto que o ajuste fino da suspensão é mais importante do que uma Versys 650, porque tem muito mais motor, né? Quanto mais motor, mais bem ajustada a moto tem que estar, senão a moto não copia o chão, né? Então é de fato um ponto negativo aí essa suspensão traseira com ajuste mecânico com ferramenta. Isso é bem ruim. É uma moto que muda de trajetória com muita facilidade também, mesmo em alta velocidade. Ela tem aro 17 ali na dianteira e também na traseira, e um pneuzão de 180 na traseira, né? Então ela tem uma roda ali bem larga na traseira, e é uma moto com uma ciclística pro asfalto ali muito interessante, vai que vai, é uma moto que tem bastante chão. No quesito conforto de suspensões, claro que ela é uma moto dura, não poderia ser uma moto mole e com um foco para conforto, porque é muito motor, é muita entrega de força de uma vez, caso você esteja acelerando para isso. Então não dá para ser uma suspensão molenga, senão a moto não ia ficar no chão. E mesmo ela sendo dura e tendo essa característica de performance, é uma moto que se você passa numa avenida, por exemplo, acelerando de forma mediana ou mais forte um pouco, é uma moto que fica ali querendo patinar a roda traseira a todo momento. Então na hora que ela passa num buraco, o pouco que alivia ali da carga da roda traseira, porque ela está saindo ali do buraco, né? Porque ela está descendo do buraco, você já percebe que o motor já deu uma rodada em falso ali, já deu uma patinada. Então é uma moto que quando você exige muita performance, ela precisa de muito contato com o chão para poder empurrar para frente. Porque como ela tem muita força de motor, ela tem que ter um pneuzão largo com bastante área de contato e uma suspensão mais dura para poder ali deixar a moto em contato com o chão de forma mais rápida, né? Óbvio que as suspensões dela possuem esse propósito, então é sim uma moto dura, mas como eu já fui com a cabeça do tipo, nossa, essa moto vai arrebentar minhas costas e vai ser um cavalo doido na buraqueira, mas não é bem assim não, tá? Na cidade, principalmente a suspensão traseira absorve muito bem a buraqueira, mas é dura, não estou falando que é confortável não, ela é dura sim, mas também não é um cabrito louco não é um cavalo louco não. Ela consegue absorver ali minimamente os buracos, tranquilo, mas é desconfortável e dura sim. Eu não achei o fim do mundo não. As scooters são piores, as scooters te devolvem a buraqueira no seu quadril, na sua lombar, de forma mais relevante do que a CB1000, que tem uma suspensão completamente voltada para performance em altas velocidades. Quando a gente fala sobre calor do motor, o dia que eu andei com ela não era um dia quente, né? Foi de manhã
e a gente está no inverno aqui em julho de 2023. A gente não está com dias absolutamente frios, mas são dias aí com temperaturas máximas de 25 graus e mínimas de 14, 15. Não me transmitiria muito calor, mesmo sendo uma moto que teria esse problema. Mas é nitidamente uma moto com um motor grande, uma moto focada para performance, e tudo isso interfere em temperatura. Então é um motor que esquenta muito rápido, é um motor que quando você para a moto, ou seja, não tem mais fluxo de ar natural ali no radiador, ela vai subindo a temperatura rapidamente. E assim, depois que ela já está com o motor quente e você parou ali em 2, 3 semáforos, a temperatura do líquido de arrefecimento ali já passa dos 100 graus e já começa o acionamento de ventoinha. Então é um motor, sim, que precisa de bastante fluxo de ar para poder dar conta e se refrigerar. É um radiador gigante ali na frente. Ela tem também ali aquele trocador de calor que para abaixar a temperatura do óleo do motor também. Então ela tem ali toda uma preocupação para manter a temperatura do motor dentro de um saudável e manter a temperatura do óleo também dentro de um ideal para não se perder a viscosidade ideal desse óleo. Então ela tem todas essas preocupações, mas como eu andei nela num dia frio, o calor do motor dela não me incomodou em nada. Eu senti assim um bafo quente chegando ali perto das minhas pernas. É uma moto que não tem preocupação nenhuma ali para jogar o ar quente para longe de você. Então ela não tem nenhuma carenagem ali que joga o fluxo de ar quente para longe de você, nem nada do tipo. Como eu falei, ela tem um radiador bem largo e grande. Então o ar vai passar ali e vai em direção das suas pernas, sem sombra de dúvidas. Então pode ser que seja assim uma moto que incomode no verão, em dias aí acima de 30 graus de temperatura ambiente. Porque é cavalo que anda, bebe, e cavalo que anda também esquenta muito. Então, sem dúvidas, é um motor que tem muita necessidade de se refrigerar, de trocar sua temperatura com o ambiente. Então, imagino que em dias quentes ela deve incomodar sim. Beleza? Um detalhe que eu acho que eu esqueci de contar para vocês com relação à suspensão é que por mais que ela tenha uma capacidade de absorção de impactos até relevante, como eu citei para vocês, é uma moto que, por exemplo, eu estava numa avenida a 60 por hora e passei, sabe quando você passa naqueles remendos de buracos? Então ele tem ali uma lombadinha bem curta. Então, dependendo da velocidade que você passa e tiver ali uma depressão, uma subida, uma descida rápida, ela te joga para fora do banco, né? Então você dá uma pulada ali em cima do banco, porque como a suspensão é dura, ela acaba te devolvendo mais rápido essa buraqueira. Por mais que ela tenha ali uma certa capacidade sim de absorção de impactos, é uma suspensão dura e é uma suspensão que pode te arremessar para fora do banco caso você passe num buraco em velocidades muito altas. Então, por exemplo, às vezes você passa em pontes na rodovia, principalmente em estradas que estão mais descuidadas, e a ponte às vezes ela tem uma depressãozinha assim, ó. Se você passa numa dessa a 200 por hora, eu não sei se ela vai ter ciclística não, para aguentar um impacto desse, no sentido assim, não no fato de aguentar no sentido de quebrar, mas aguentar no sentido de manter a ciclística. Porque ela pode te arremessar para fora do banco, o quadril, né, para fora do banco, e não sei, pode aparecer um shimmy com esse impacto na suspensão e na moto de forma geral. Tem que ficar esperto, a suspensão é dura e como ela não tem muito curso, não tem uma capacidade de absorção muito grande, então tem que ficar esperto, na hora de acelerar forte, é importante que você conheça ali a rodovia, o lugar que você está acelerando, porque se tiver algum buraco mais fundo e você passar em alta velocidade, é difícil você ficar sentado na moto. Ela vai te jogar para cima, beleza?
Quando eu falo sobre conforto de banco, não é um banco desconfortável, mas também não posso dizer que é um banco confortável. Eu diria que está ali no meio termo, tá? É um banco que, como eu disse, não é uma moto que tenha o propósito de você ficar muitas horas em cima dela durante uma viagem, por exemplo. Então não existe essa preocupação. Então é um banco mediano, eu diria, tá? Não é um banco absolutamente confortável, mas também não é uma tábua, não. Dá para ter o mínimo de conforto ali sim. E associado a esse assunto de conforto, em algumas motos eu tenho dificuldade de encaixar a minha perna no tanque. Eu tenho 1,77 m de altura, então algumas motos, o meu fêmur, né, o osso da minha coxa, não cabe no vinco do tanque. Ali na CB1000, se eu fico com as pernas posicionadas mais para cima, o vinco do tanque, como ele não tem ali no acabamento o final desse vinco de forma agressiva, com uma quina direta, por exemplo, ele vai perdendo ali, ele vai aumentando ali a curvatura do tanque aos poucos. Mas se eu fico com a perna mais elevada, plenamente apoiada no tanque, o meu joelho ele já fica ali na curva, na angulação do vinco. Então eu já não consigo encostar de forma plena as minhas coxas, a região interna das minhas pernas ali no tanque. Mas a minha posição confortável, a minha perna fica um pouquinho mais abaixo, então apoiando ali na carenagem, tem uma carenagemzinha lateral ali, justamente para aumentar a área de contato do seu joelho, da sua perna ali na moto. E essa carenagemzinha, ela não é plenamente lisa, então quando eu freava forte e eu estava numa situação mais intensa com a moto, eu pressionava as minhas pernas no tanque para ter um pouco mais de contato ali com a moto, incomodava um pouco o meu joelho quando eu punha mais força na perna. Na pilotagem normal é tranquilo, mas na hora de frear forte e etc, eu sentia que eu não podia pôr tanta força na minha perna, porque senão incomodava o meu joelho. Então, se você tem uma altura semelhante à minha ou maior que a minha, vale você andar em uma, testar, sentar e ver se o seu joelho vai caber lá direitinho, beleza? Esse detalhe, por exemplo, se eu fosse comprar a moto, não me impediria de comprar a moto, porque no geral ele cabe lá, mas ele não teve um encaixe assim 100%. Diferente, por exemplo, na Himalayan da Royal Enfield, já é uma moto com um tanque pequeno ali que não cabe o meu joelho mesmo. O tanto que isso é um problema para mim, que me faz ao ponto de não comprar essa moto. Não é o caso da CB1000. Eu não deixaria de comprar a moto por causa dessa dificuldade de encaixe no joelho, apesar que ela não foi 100%, mas foi minimamente aceitável, sem problemas. Então, você que é alto, vale você dar uma olhada com mais carinho aí no encaixe da sua perna nesse tanque aí. Quando a gente fala sobre freios, ela tem ali um discão duplo na dianteira, flutuante, com todas as tecnologias para ter alta performance. E na traseira ali um disco tradicional. São discos bem grandes e sem sombra de dúvidas param a moto com maestria. Como eu falei, é uma moto muito explosiva, muito forte, vai de 0 a 200 muito rápida, então tem que ter freio para isso. Tudo que acelera em algum momento precisa parar e precisa parar rápido. Para muito bem, os freios são bastante suaves de serem acionados, então não precisa pôr muita força na mão, no pé para parar a moto, mesmo quando você está fazendo uma frenagem forte. Os ABS funcionam muito bem, então o freio vai muito bem. Não tenho nada de negativo para falar deles. São plenamente capazes de parar esses 142 cavalos dela. Quando a gente fala do painel, ela tem um painel ali de TFT bastante moderno, pequenininho ali, eu acho que encaixa bastante com o design minimalista dela. É um painel bastante completo, de fácil visualização, sem frescura. Sabe aquele painel que com 5 minutos você mexendo nele, você já entendeu as funções dele, você já está dominando o painel, já está entendendo tudo que o painel está te contando? É assim o painel da CB1000. Eu acho muito legal quando o painel ele é sem frescura, ele é simples e fácil de mexer.
É um painel ali bastante completo, você configura ali os modos de pilotagem, você configura os modos de pilotagem de forma fina, de forma tranquila e fácil. Você tem uma boa visualização ali de velocímetro, conta-giro, combustível, os trips, as informações de computador de bordo. Enfim, é bastante interessante esse painel. Ele tem conectividade com o celular, através de aplicativo específico para isso. Então é um painel que está aí compatível dentro da sua faixa de preço. Então eu gostei bastante do painel. E o acionamento desse painel é tudo feito através ali dos botões no punho esquerdo. Então ela não tem botão ali na frente, o que é muito bom, né? Você não precisa ficar esticando o braço lá no painel para você poder mexer nele. Então tá tudo ali ao alcance da sua mão esquerda. Os botões são grandes, tranquilos, fáceis de mexer e de manipular, até com luva de couro. Essa questão de painel e botões vai muito bem. Mas tem uma questão ali do botoeiro esquerdo, que é a chave de luz alta e o lampejador de luz alta. Fica numa posição alta ali. Você precisa estender o dedo para você conseguir apertar para lampejar ou empurrar para cima, caso você queira que o farol alto fique acionado o tempo todo. Então aquilo ali não fica numa posição muito legal, muito ergonômica. Eu acho que esse botão deveria estar atrás para você acionar como se fosse um gatilho, porque aí sim seria muito mais fácil. Eu não teria que levantar o meu dedo lá em cima numa posição pouco ergonômica. Então dá preguiça de acionar a luz alta, tá? Dá preguiça, de fato, não tá numa posição muito legal. De resto, todos os botões ali são nota 10, não tenho nada de negativo para falar. Mas o botão do farol alto poderia estar numa posição melhor, na minha opinião. Já estamos chegando no final desse vídeo e quero trazer para vocês aqui as conclusões finais dessa motocicleta. A que público se destina uma moto dessa? É um público muito específico, tanto é que é uma moto raríssima de se ver na rua, de fato se vende pouco, porque é um público muito específico, porque é uma moto muito forte, é uma moto cara de manter, é uma moto que bebe muito combustível e é uma moto que cheira infração de trânsito a todo momento praticamente. Então é uma moto que sobra força demais para um uso comum, de uma pessoa comum, para um uso comum de rua. Então é uma moto que, na minha percepção, ela não tem muito propósito para uma pessoa comum de rua. Mas é sim uma moto de rua, emplacada e etc. Então, na minha percepção, eu acho que essa moto faz sentido para quem é desse mundo, para quem curte moto esportiva, para quem pratica este esporte, até mesmo de forma profissional ou de forma como hobby mesmo, que gosta de track day, que vai, que faz e que faz curso de pilotagem, que manja de fazer pêndulo e etc. Então são para as pessoas desse mundo. Talvez uma pessoa que já tem uma moto esportiva de pista para praticar o esporte de fato e quer ter uma moto de rua para brincar no final de semana, para ter ali um rolê ali de rua mais mal intencionado, ou que de fato gosta muito desse mundo da esportividade de 4 cilindros a ponto de querer ter esse convívio diário com a moto no dia a dia normal. Então seria para esse tipo de pessoa, para esse tipo de público. É por isso que eu não teria uma moto dessa, eu não compraria uma moto dessa, porque eu gosto de turismo, eu gosto de viajar, de ir para longe, de ficar muitas horas em cima da moto. Eu priorizo muito conforto, ergonomia, altura de guidão, conforto de banco, vibração de motor e etc. Então tudo isso é muito importante para mim. Então é uma moto que não faz sentido para mim. Mas sem dúvidas imagino que faça sentido para quem é desse mundo da esportividade. Então acho importante você ter esses conceitos na mente, porque é uma moto de propósito muito específico e se você não tiver essas características na sua cabeça, você pode comprar e se frustrar, porque é uma moto que é muito forte para um dia a dia, que bebe muito combustível para um dia a dia e é muito forte até para uma rodovia. Então se você é uma pessoa que não curte alta velocidade, não vê sentido nessas coisas
então é uma moto que não vai fazer sentido para você, porque a grande sacada, a cereja do bolo dessa motocicleta é a sua altíssima performance. Então tenha consciência disso. Se você é um consumidor que está nesse mundo da esportividade e quer e prioriza esse tipo de coisa, sem dúvidas a CB1000 pode ser uma boa opção para você. Mas tenha essas condições na sua cabeça, caso você não tenha afinidade com esse mundo, então a CB1000 não vai ser uma moto para você. A ideia desse vídeo era passar um pouco para vocês do que eu tive de percepção dessa moto. Sem dúvidas é uma moto incrível. Eu fiquei tão abalado depois de andar nessa moto que eu tive até dificuldade de almoçar depois, para você ter uma noção. Foi tanta adrenalina, tanta informação nova na minha cabeça, tanta explosão de performance, que até a fome eu perdi depois, na hora de almoçar. Então é sem dúvidas uma máquina muito forte, muito interessante. Foi uma experiência fantástica poder experimentar um pouco dessa moto. E eu espero que através desse vídeo você tenha conhecido um pouco mais dela, para ver aí se isso faz sentido para você, se não faz sentido para você, ou se você está aqui assistindo apenas pelo desejo de aprender sobre os diferentes tipos de motos que nós temos disponível aqui no Brasil. Então, se você achou que esse vídeo foi útil, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.